Deus expulsou Satanás do céu devido ao seu pecado e rebelião. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e o baniu para sempre? Porque Satanás ainda existe. No estudo bíblico de hoje, vamos descobrir a verdade por trás de por que Deus não pode e não vai matar Satanás nem seus anjos caídos. Satanás é uma figura bíblica bem conhecida na modernidade. O que a maioria das pessoas não sabe, no entanto, é que a palavra Satanás significa adversário ou inimigo. Também pode significar caído. Note que seu nome não é o que caiu, mas sim um caído, o que significa que está em tempo presente contínuo. Isso implica que ele está continuamente caindo, ele está constantemente se tornando mais sombrio e perverso. O livro de Apocalipse diz que ele foi arremessado em um abismo sem fundo, o que significa que ele está constantemente caindo. Isso é o que o orgulho faz com você. Te faz cada vez pior. Se você não lida com o orgulho em sua vida, ele te destruirá. Provérbios 16, versículo 18, diz que o orgulho precede a destruição. E observe que a destruição não é sempre a morte, porque Davi disse no Salmo 3, versículo 4, que Deus redime sua vida da destruição. A destruição pode estar ocorrendo em sua vida enquanto você ainda está vivo. Seu orgulho pode estar destruindo suas relações, suas finanças e oportunidades que Deus está colocando diante de você. Então, como você pode reverter isso? Através da humildade. Satanás, também conhecido por alguns como Lúcifer, é o antigo tentador que tem tentado enganar a humanidade para desobedecer a Deus por milhares de anos. Satanás começou como um anjo no céu, criado por Deus para sua glória e louvor. Mas Satanás não estava feliz apenas servindo e adorando a Deus. Não, ele queria ser servido e adorado, queria ser visto como igual ou até superior a Deus Todo-Poderoso. Por isso, Satanás organizou uma rebelião no céu, reuniu um exército de anjos e voltou suas intenções contra as de Deus. Esses anjos são conhecidos como anjos caídos. A guerra no céu foi feroz. De um lado, o arcanjo Miguel e seu exército de guerreiros angelicais. Do outro, Satanás na forma de um dragão massivo com milhares e milhares de demônios. O domínio de Deus, no entanto, não pôde ser derrubado com sucesso, e a batalha terminou com Satanás e seus anjos sendo expulsos do céu. Apocalipse 12, versículo 7 a 8 diz: Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não foram suficientemente fortes e perderam seu lugar no céu. Você pode ver que Satanás e seus anjos tinham um lugar, uma posição e uma dimensão no reino celestial, mas eles perderam. Porém, como cristão, você ganhou um lugar no céu. Efésios 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e todos seus anjos? Por que permitiu que fugissem à terra para causar morte e destruição à humanidade? Essa é a pergunta que faremos no vídeo de hoje. Fique para as respostas. A razão principal é porque Deus não pode matar Satanás nem seus anjos, porque foram criados por Deus e à semelhança de Deus, que é Espírito. Deus é um Espírito, segundo João 4, versículo 24. Então, Lúcifer e seus anjos são espíritos e, portanto, não podem morrer. O fato de que Satanás está vivo significa que Deus tem um propósito específico para ele. Deus tem um plano para todas as criaturas. Ele as criou todas com um propósito e ainda quando a criação não escolhe a vontade do Criador, o Deus Criador tem uma maneira de usar circunstâncias, escolhas e decisões ruins para sua glória. Portanto, vamos examinar quem é Satanás e como Deus está usando a Satanás hoje. No livro de Isaías, no capítulo 14, vemos como Satanás caiu do céu. Este texto nos dá uma visão do que a Bíblia diz sobre sua rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Foste lançado à terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias em teu coração: subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos extremos do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. No entanto, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Outro nome comumente atribuído a Satanás é Lúcifer, que literalmente significa portador de luz.
vemos que Lúcifer foi derrubado devido a ambições orgulhosas. Esta escritura é uma declaração clara do que aconteceu a Lúcifer. Outra referência à queda de Satanás se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Assim diz o Senhor Deus: eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estiveste no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram tua cobertura: o sardônio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, o safira, a esmeralda e o carbúnculo, e de ouro eram os engastes e os entalhes em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Eras um querubim ungido para proteger, e te coloquei. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras de fogo, eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, encheste-te de violência no teu meio, e pecaste. Por isso, te lancei profanado do monte de Deus, e te destruí, ó querubim guardião, do meio das pedras de fogo. Teu coração se ensoberbeceu por causa de tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, expus-te perante os reis, para que te contemplem. Ezequiel fala aqui de um ser perfeito que foi criado por Deus para ser belo e precioso. Mas então, algo aconteceu. A injustiça foi encontrada nesse ser. Ele pecou e, por causa desse pecado, Deus lançou o ser para fora do paraíso. Esta é uma segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança nele. Algo orgulhoso estava crescendo dentro dele, algo que Deus não podia permitir no céu. A realidade é esta: Satanás era um anjo de alto escalão no céu. Caiu tão longe que se tornou não só Satanás, o caído, mas também Satanás, o tentador, tão arrogante em seus caminhos que não podia evitar guiar outros ao erro, assim como ele se desviou. Satanás também é um acusador, como se vê no livro de Zacarias, no capítulo 3, onde temos uma imagem clara de Josué diante de Deus, com Satanás à sua direita, trazendo acusações contra ele. No Novo Testamento, vemos que Satanás ainda atormenta a humanidade. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás durante 40 dias no deserto. Mais tarde em seu ministério, Jesus faz uma declaração que confirma a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás, quando em Lucas 10, versículo 18, ele afirma que viu Satanás cair como um raio do céu. Um exemplo se encontra em 2 Pedro 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de escuridão profunda para serem reservados para o julgamento. Judas diz no primeiro capítulo de sua carta: e aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram sua própria morada, ele os guardou em prisões eternas, sob escuridão profunda, até o julgamento do grande dia. Satanás tem permissão para viver, sim, mas ele será, em última instância, responsabilizado por seus pecados. Isso, mais uma vez, nos dá certa clareza sobre por que Deus não pode matar Satanás e seus anjos caídos. Não seria justo matar um criminoso antes de um julgamento justo. Deus está esperando o julgamento do mundo, onde todos serão julgados e recompensados de acordo com suas obras. Para responder à pergunta em questão, primeiro devemos analisar quem é realmente Deus. O fato é que certos atributos sagrados de Deus o fazem agir de uma certa maneira. Além disso, como Deus é sempre o mesmo, nunca mudando, se conseguimos descobrir quem Ele é, então podemos entender de maneira confiável por que faz o que faz. As ações de Deus são sempre uma manifestação de sua natureza. Em outras palavras, o que Deus faz provém de quem Ele é. A primeira coisa a lembrar ao fazer esta pergunta é que Deus é todo-poderoso. De fato, não pode haver desafio à sua autoridade, pois Ele tem todo o poder do universo à sua disposição. Se você pensar bem, faz total sentido. Nada do que é criado pode ser maior que seu Criador. Se Deus realmente criou todos os seres e todas as coisas, como a Bíblia afirma, então é óbvio que nenhum de seus seres criados pode ascender a uma posição de autoridade superior a Ele. Um mal-entendido comum sobre Satanás é que ele é o inimigo supremo de Deus. Há quem acredite que Satanás e Deus estão presos em um confronto pelo universo. Há quem acredite que Deus só conseguiu defender o céu ao expulsar Satanás e seus demônios. É um grande erro pensar dessa maneira.
Deus não tem rival, ninguém se aproxima dele em poder, nem mesmo Satanás. A batalha pelo céu, da perspectiva de Deus, não foi uma batalha de fato. Não havia possibilidade de Satanás ganhar contra o Criador Todo-Poderoso do céu e da terra. O evento está registrado no Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Mas ele foi derrotado, e não houve mais lugar para eles no céu, e o grande dragão foi lançado fora. Aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu dizendo: Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusa dia e noite diante de nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, pois não amaram suas vidas até a morte. Há algo belo a encontrar na natureza de Deus, no fato de que ele não mata Satanás imediatamente. Este ato de misericórdia mostra que Deus ama as suas criaturas, mesmo quando elas não o amam de volta. A segunda coisa que devemos entender sobre quem é Deus é que ele é onisciente. Todos os pequenos e aparentemente insignificantes detalhes do universo são conhecidos intimamente por Deus. Não há exceção a esta afirmação. Deus tem um entendimento completo de cada indivíduo e de cada situação e escolha que esse indivíduo faz. Isso significa que Deus tem uma perspectiva como nenhum outro ser no mundo. Ele é capaz de ver completamente ambos os lados de qualquer história. A Bíblia diz muito pouco sobre por que Satanás fez o que fez. Diz que ele se tornou ciumento e orgulhoso de Deus. A natureza onisciente de Deus significa que ele conhecia os pensamentos e motivos de Satanás e seus demônios em completo detalhe. Ele entendia completamente por que Satanás fez o que fez. Isso, mais uma vez, nos mostra um aspecto incrível da natureza de Deus: compaixão. Um pai não castiga um filho se entende por que o filho fez o que fez. Um pai amoroso dá a seus filhos repetidas oportunidades de corrigir o que fizeram mal. Uma das razões pelas quais Deus não pode matar Satanás e seus seguidores é que ele entende completamente por que Satanás fez o que fez. Para nós parece uma loucura, mas Deus sabia porque Satanás se rebelou e teve compaixão por ele. Isso significa que, embora não entendamos por que Deus permite que Satanás e seus anjos permaneçam em existência, Deus o entende. Ele compreende plenamente por que faz o que faz. O livre-arbítrio é um presente dado por Deus a toda a sua criação. Em resumo, em vez de usar seu poder impressionante para forçar toda a criação a adorá-lo, ele dá a cada criatura individual a escolha de segui-lo. Este presente foi estendido a toda a criação e a todas as criaturas, incluindo os anjos, porque os anjos foram beneficiários do presente do livre-arbítrio. Sempre existiu a possibilidade de que um dia um anjo ou grupo de anjos usasse seu presente para tomar a decisão de não seguir a Deus. O motivo pelo qual Deus deu livre-arbítrio era necessário. A questão é que o livre-arbítrio é um ingrediente essencial no amor genuíno. Você não pode amar alguém ou ter um bom relacionamento com alguém se não tiver a opção de fazê-lo. O amor não pode ser forçado, deve ser dado a outro por escolha. Por essa razão, Deus, que deseja que sua criação o ame por sua própria escolha, lhes dá livre-arbítrio, sabendo plenamente que alguns escolherão não amá-lo de volta. O problema que surge por causa do livre-arbítrio é este: se Deus castiga e mata cada um que exerce o dom que ele lhes deu de uma maneira que ele não aprova, realmente lhes deu uma escolha? Você não tem realmente uma escolha se uma de suas duas opções tem a certa pena de morte anexada a ela. Não, o livre-arbítrio requer que tanto a possibilidade de rebelião quanto de redenção permaneçam em existência. Assim, porque Deus é justo e equitativo, ele escolhe honrar a escolha de Satanás de abandonar sua posição no céu. Ele não será derrocado, mas não eliminará aqueles que escolhem mal. Há uma teoria mais sobre por que Deus permitiu que Satanás e seus demônios vivessem após sua rebelião. Se lermos os relatos do Evangelho sobre a vida de Jesus no Novo Testamento, vemos que Satanás tinha um papel que desempenhar no caminho de Jesus para a cruz.
Pode ser que, mesmo quando Satanás tinha rejeitado a Deus, Deus ainda o usaria para cumprir sua missão final de livrar o mundo do pecado. A primeira vez que Satanás aparece no Novo Testamento é quando tenta Jesus no deserto. 3 vezes, Satanás vem a Jesus com várias tentações, e Jesus mantém sua posição, citando as Escrituras de volta ao tentador. Jesus se tornou o primeiro ser humano a resistir aos seus comentários tentadores. Esta é uma seção crucial da história de Jesus, porque prova que ele é digno de morrer pelo pecado. Por quê? Porque só uma pessoa inocente pode ocupar o lugar de uma pessoa culpada. Quando uma pessoa inocente ocupa o lugar de um criminoso na prisão, a inocência dessa pessoa é transferida para a pessoa culpada. Eles trocam de lugares. O plano de Deus era transferir a santidade de Jesus para a humanidade pecadora. Isso é o que Jesus fez na cruz. Ele se tornou pecado e colocou sua santidade sobre nós. A tentação e o sucesso contra a tentação provaram que Jesus era digno de suportar o pecado do mundo. Talvez por isso, Deus deixou ir a Satanás, para que ele pudesse provar que Jesus era digno de sua tarefa. O segundo papel importante de Satanás na história de Jesus é em sua tentação de Judas Iscariote, o homem que trairia Jesus e o entregaria aos oficiais para ser crucificado. Você já se perguntou como Jesus morreria pelos pecados do mundo se alguém não o entregasse para ser crucificado? O papel de Satanás na vida de Jesus era entrar em Judas e fazer com que ele duvidasse do poder de Jesus ao ponto de entregá-lo para ser morto. Talvez Deus tenha deixado Satanás viver para que pudesse convencer Judas a matar Jesus, e assim ele pudesse salvar o mundo do pecado. Satanás era um anjo no céu que se rebelou contra a autoridade de Deus e conseguiu reunir um enorme exército de anjos que compartilhavam sua rebelião contra Deus. Eles lutaram no céu e, em vez de serem mortos, foram lançados do céu como exilados, porque Deus não os matou por sua rebelião. Talvez porque Satanás tivesse um papel maior a desempenhar na história da redenção. Talvez ele fosse mais uma ferramenta no arsenal de Deus. Talvez Deus ame tanto a Satanás que quisesse dar-lhe uma oportunidade de se arrepender e segui-lo novamente. Talvez o amor de Deus seja tão grande que ele deu a Satanás todo o tempo do mundo para corrigir seus erros. Sabemos que o amor não pode existir sem escolha, e o desejo de Deus é que toda a criação o ame. Portanto, Deus concede livre-arbítrio à criação, e com o livre-arbítrio também vem a possibilidade de rejeição. Deus não pode matar todos os que não o escolhem. Isso anularia o livre-arbítrio que leva ao amor. Deus escolhe permitir que Satanás e seus demônios vivam porque Deus é amor, e o amor é extremamente paciente. A questão levantada sobre por que Deus não elimina definitivamente Satanás é complexa e multifacetada. Este tópico nos leva a uma profunda contemplação sobre a natureza de Deus, a liberdade e o propósito do mal e da escolha no mundo. Primeiramente, é essencial entender que Deus, sendo onisciente e onipotente, possui um plano perfeito para tudo que existe. Se Satanás ainda existe, é porque, de alguma maneira, ele faz parte desse plano divino. Embora possa ser difícil entender as razões de Deus com nossa limitada percepção humana, podemos confiar que há um propósito maior e benéfico por trás de cada decisão divina. Além disso, a existência de Satanás serve como um teste contínuo para a humanidade. A tentação não é apenas um sinal de fraqueza ou maldade, é também uma oportunidade para o crescimento espiritual e moral. Ao enfrentar e superar tentações, as pessoas podem desenvolver virtudes como a força, a perseverança e a fé. Esses desafios são essenciais para o crescimento espiritual e a maturidade. Outro ponto a considerar é que a história da rebelião de Satanás nos lembra da importância do livre-arbítrio. Deus criou seres com a capacidade de escolher, valorizando a autenticidade e a liberdade sobre a obediência forçada. O verdadeiro amor e a verdadeira bondade emergem quando escolhidos livremente, não quando impostos. Oração. Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Criador de tudo que existe, o Alfa e o Ômega, cujos caminhos são perfeitos e cujos planos são incompreensíveis em sua totalidade para nós. Confiamos em Tua sabedoria e bondade, mesmo quando enfrentamos as sombras do mal neste mundo.
Dá-nos a força para resistir às tentações que Satanás coloca em nossos caminhos e a sabedoria para entender que cada desafio é uma oportunidade para crescer em fé e caráter. Ajuda-nos a usar nosso livre-arbítrio para escolher o bem e te seguir mais de perto a cada dia. Ensina-nos a ver cada situação difícil como uma chance de demonstrar nosso amor e nossa fidelidade a Ti. Que possamos sempre lembrar que Tu estás no controle e que tudo contribui para o Teu plano divino, incluindo os desafios que enfrentamos. Agradecemos por Tua paciência infinita e Tua misericórdia inesgotável. Que continuemos a buscar Tua face e Tua verdade, vivendo cada dia mais alinhados com Teus propósitos sagrados. Em nome de Jesus, amém. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.